Como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Eu sou livre para eu fazer o que eu quiser e eu não preciso prestar conta para ninguém. Será mesmo? Se essas perguntas são do seu interesse, se você quer aprender mais sobre isso, fica conosco até o final desse vídeo. Fala Inconformados Teens, tudo bem com vocês? O meu nome é Henrique e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre o nosso livro que nós estamos tratando aqui, Fé na Era do Ceticismo. Até trouxe ele, porque semana passada eu não tinha trazido. Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller. Se você não conhece quem é o Tim Keller, é esse cara aqui, ó. Vamos ver se vai filmar aí, Jéssica. Esse carequinha, ele já faleceu esse ano, e ele é muito importante para nós. E hoje a gente vai estar respondendo essa primeira pergunta que eu fiz no início do vídeo. Como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? É uma das perguntas, um dos capítulos desse livro aqui do Tim Keller que ele responde no seu livro. Então fica a indicação para você comprar o livro do Tim Keller, certo? Então a gente vai seguir a linha de raciocínio, a argumentação. Claro que a gente não vai seguir certinho assim, eu vou estar parafraseando aqui, mas é a linha de raciocínio do Tim Keller, tá? Primeira coisa, vamos lá. Como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Gente, essa pergunta, ela tem vários problemas. Nós, como cristãos, a gente precisa resolver problemas na esfera intelectual, né, do raciocínio, da lógica, mas Deus, ele não está limitado à nossa lógica humana, certo? Porque Deus é Deus e nós somos seres humanos. Então a gente precisa se perguntar sempre, na perspectiva de Deus, o que é certo e o que é errado. A gente já não faz mais isso há muito tempo, né? Desde o século XVIII ali as coisas meio que reverteu. Mas a linha de raciocínio mais correta é essa, se perguntar como Deus vê as coisas e a gente se adaptar a ver como Deus vê, certo? Mas vamos na nossa posição como homens, como humanidade, homens e mulheres, né? Como que a gente pensa? A gente pensa assim, ó. Como um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? Essa é a pergunta que a gente faz. Primeiro que a gente não pode definir amor nos nossos termos. O que eu estou querendo dizer com isso? C.S. Lewis fala muito sobre isso também. Tem uma pregação aqui no canal dos Teens, que a Jéssica fala sobre o amor, ela também fala sobre isso. Nós, os seres humanos, nós não podemos definir o que é amor. Nós não podemos fazer isso. Por quê, gente? Porque tem textos bíblicos que falam que Deus é amor. Se Deus é amor, eu preciso primeiro conhecer a Deus, para depois eu descobrir o que é amor. Porque senão, eu, ser humano falho e pecador, vou estar colocando Deus numa caixa, porque eu estou dizendo que é Deus, porque eu estou definindo o que é amor. Então a gente não pode fazer isso. Esse é o primeiro grande ponto de partida, assim. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, quem disse que o que você acha é amor? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de trazer para quem ataca a gente dizendo que um Deus de amor manda alguém para o inferno. É o primeiro problema, tá? O segundo problema, o Tim Keller nem aborda isso no livro dele, mas a gente aborda no nosso curso de fundamentos aqui na igreja. O inferno não foi preparado para os seres humanos. Tem um versículo de palavras de Jesus. Não foi preparado para os seres humanos. Bom, então por que seres humanos vão para lá? Nós acreditamos na doutrina do inferno, tá? Quando um cristão deixa de acreditar na doutrina do inferno, e daí seja lá como que a pessoa vê o inferno, isso aí tem discussão dentro da teologia, mas ela deixou de acreditar no inferno, no céu e no inferno, ela deixou de ser cristã, certo? Isso daí é consenso. Todo cristão precisa acreditar no céu e no inferno. Por que precisa, Henrique? Porque não tem margem dentro da Bíblia para essa discussão. Não tem. Exemplo. Um acredita que a salvação se perde. O outro acredita que a salvação não pode se perder. Existe discussão sobre isso. Tem margem para discutir. Mas céu e o inferno não pode ser discutido, porque é um absoluto da nossa fé. Não pode ser mexido, certo? Então a gente acredita, sim, na doutrina do inferno. Dito isso, o inferno ele não foi criado para o ser humano. Ele foi criado para o diabo, preparado, né, para o diabo e os seus anjos. Bom, por que é que seres humanos vão ir para lá? Por quê, gente? Quando a gente lê o relato de Gênesis, a gente vê que Deus é bom, criou tudo bom e perfeito. Adão e Eva, a humanidade ele criou. A interpretação disso dá para discutir também, dá para discutir um monte de coisa. Mas Deus criou. Ponto. Isso não dá para discutir.
Deus criou e era bom. Muito bom. O que aconteceu? O pecado. O pecado trouxe essa ruptura, que é outra definição de inferno, separação de Deus, tá? Essa separação de Deus não foi Deus que foi o agente dessa separação. Quem se separou de Deus fomos nós, eu e você. Por isso que Jesus fala: eu vim para salvar o mundo, não para condenar. Por quê? Porque já está condenado. João capítulo 3, pode botar aqui na tela também, por favor, Maurício, o versículo. Jesus está dizendo: não preciso condenar vocês, vocês já estão condenados. Em outras palavras, o que Jesus está falando é: todos estão indo para o inferno. A única exceção é aqueles que creem em Jesus, creem no Filho, para que sejam salvos por meio da obra do Filho. Então, o inferno, em última análise, é uma decisão humana. O ser humano quer ir para lá. E tem muitas coisas que Tim Keller fala no livro dele que dão de encontro com isso que eu estou querendo dizer aqui. Uma delas, que ele cita o C.S. Lewis, que ele fala assim, ó, que o inferno é o grande monumento da liberdade humana. Por quê? Porque a liberdade humana nos leva para o inferno. É a ausência de se submeter a Deus. Não querer obedecer a Deus é ir para o inferno, certo? E para a gente finalizar, então, essa questão, a primeira pergunta que eu fiz foi: como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? A gente já viu que a gente não pode definir o que é amor, porque senão a gente estaria definindo o que é Deus. A gente precisa se perguntar como Deus se revela nas Escrituras, para depois eu definir nos termos de Deus o que é amor. Esse é o primeiro ponto. O segundo, essa questão de mandar alguém para o inferno, não é bem assim. Porque as Escrituras dizem que nós que escolhemos nos separar de Deus. E as cláusulas de se aproximar de Deus está sempre aberta. Deus sempre fala que aquele que quiser vir até Ele, Ele não vai rejeitar. Então, sempre quando a gente pensa na doutrina da separação de Deus, essa separação é o homem que se separa de Deus. E toda vez que a gente vê Deus se unindo ao ser humano, é sempre Deus o agente, é Deus que faz esse movimento de encontro do ser humano, certo? Essa é a perspectiva que a gente tem que ter, porque é o que está nos textos bíblicos. A segunda coisa que eu falei, a pergunta, foi a questão da liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Gente, isso é coisa recente, tá? Há 3 séculos atrás, 2 séculos atrás, não era bem assim. Para toda a sociedade existiam padrões, assim como a gravidade, por exemplo. Eu não tô nem aí para a gravidade, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou me atirar de um prédio e eu não tô nem aí. Não é bem assim que funciona, né? Todo mundo sabe que a gravidade existe. Há algum tempo atrás, isso era tão firme na cabeça das pessoas de que Deus colocava as regras, que Deus dava as leis, que eles não desafiavam as leis de Deus. Algum tempo atrás. Agora, recente, que as coisas estão se pervertendo, então a gente está questionando a Deus. Isso não é muito antigo, tá? E nisso a gente está errando, porque a gente está virando as costas para Deus. A gente precisa se voltar para Deus e ouvir a palavra de Deus para a gente acertar e não quebrar, em última análise, tá? Então, para concluir, pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Primeira coisa, Deus não manda as pessoas para o inferno. As pessoas que decidem ir para o inferno. Eu já falei aqui, isso tem até texto bíblico, tá? Um Deus de amor. Gente, um Deus de amor em qual perspectiva? Na tua, na minha? Que a gente define o que é amor, como hoje a gente vive na sociedade que tudo é o amor, um amor colorido. Gente, isso daí não é amor. Amor, nos termos bíblicos, é um Deus encarnar, entrar, né, na criação, viver entre nós, sofrer por nós, morrer numa cruz por nós para nos salvar. Isso é amor. É nesses termos que a gente está falando? Um amor sacrificial? Um amor que se doa? Pode um Deus que se doa para salvar o mundo mandar alguém para o inferno? Tá, peraí. Mandar alguém para o inferno já não é coisa, não tem nada a ver com Deus. Essa conta não é Deus que paga, essa pergunta está mal elaborada. É que nem alguém chegar assim e perguntar para mim: Henrique, tu já parou de bater na Jéssica? Eu não posso responder sim ou não. Porque se eu falar, eu já parei de bater, uma vez eu bati. Se eu falar que se eu tentar negar, eu continuo batendo. Então essa pergunta está mal elaborada. A gente precisa elaborar a pergunta corretamente. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. E para finalizar,
o ponto mais brilhante do Tim Keller, no final do capítulo, ele fala assim: quem diz que Deus é amor? Quem diz que Deus é amor? A Bíblia. Bom, a Bíblia diz que Deus é amor. Quem diz que no final da história pessoas vão para o céu e pessoas vão para o inferno? A mesma Bíblia. Então eu não posso tomar como referência a Bíblia para dizer que Deus é amor e a Bíblia para negar que alguém vai para o inferno ou não. Deu para entender? O ponto de referência é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se ela diz que Deus é amor e se ela diz que pessoas vão ser separadas umas das outras no céu e no inferno, é o mesmo ponto de partida. Se a Bíblia funciona para dizer que Deus é amor, seja lá o que você entende por amor, ela funciona também para dizer que pessoas vão para o inferno. Eu não posso pegar uma parte da Escritura, Deus é amor. Eu nem entendo o que significa isso. Deus é amor, fico muito feliz, porque Deus é amor. Aí a Bíblia fala, pessoas vão ser condenadas e pessoas vão ser salvas. Essa parte eu não quero. Mas então, tu vai querer o Deus é amor e não quer a parte da condenação. A gente não pode fazer isso. Então nós precisamos nos submeter às Escrituras. Se as Escrituras dizem que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é paz, que Deus é um monte de coisa, a Bíblia fala, todas as coisas são verdadeiras. Eu não posso pegar só uma parte. Eu quero só essa parte, que me interessa. E eu nem entendo essa parte e acho que tô bem. Entendeu o problema aqui? Então, não sei se você compreendeu tudo que eu disse aqui, mas Deus é amor, sim. Deus é justiça, sim. Deus não manda ninguém para o inferno, nesse sentido de que Deus é um carrasco, Deus é um tirano. Não é nesse sentido. Nós, os seres humanos, escolhemos nos separar de Deus. Certo? Esse foi o tema do vídeo de hoje. Me diz aqui o que você achou. Comenta nos comentários aqui. Gente, eu tô atacado da rinite. Assim, eu fico falando, fica me coçando aqui. Então, gente, a Bíblia é o que manda. A Bíblia fala que Deus é amor e a Bíblia fala que o céu e o inferno são reais. Jesus encarnou para nos salvar. Pensem sobre isso. Se ele encarnou para nos salvar, é porque a gente estava condenado. Não percam de vista esse ponto, certo? Escreva aqui nos comentários o que você achou. Se você está curtindo essa série do Fé na Era do Ceticismo do Tim Keller. É isso aí, um grande abraço. Se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like aqui. Tamo junto, valeu, falou!